tarde a todos, bem-vindos aqui ao nosso painel. Eu penso que este painel é um pouco diferente da maior parte dos painéis que têm assistido durante o dia. Portanto, tem um toque de humanidade, que é uma coisa relevante e importante. E nós vamos nos entreter aqui durante os próximos aproximadamente 40 minutos a discutir este tema da humanidade, da inteligência artificial e de que forma é que podemos utilizá-la para empoderar os humanos. Bom, eu tenho aqui um conjunto de perguntas, mas depois isto irá decorrer normalmente, com discussão, desejavelmente, e até com polémica, se tivermos sorte, não é? Vamos ver. Eu começava pela Patrícia. Patrícia, tu estás mesmo no centro, no olho do furacão, não é? Na Microsoft, é onde tudo acontece, portanto... E a primeira pergunta para ti era como é que tu vês em particular estes modelos, estes grandes modelos de linguagem hoje em dia, e o impacto que eles têm no dia-a-dia do trabalho, nomeadamente na Microsoft, e naquilo que se, digamos, pretende dos colaboradores e de que forma é que eles começaram a interagir com este tipo de modelos. Obrigada pela pergunta, que é ampla, mas vou tentar dar aqui algumas dicas ou alguns pontos de análise também para ajudar na conversa que virá a seguir. Nós vemos, e somos facilitadores também lá na Microsoft, portanto estou a assistir aqui de forma muito privilegiada à forma como a inteligência artificial está a impactar a forma como as empresas operam e as pessoas, e mesmo os cidadãos, eu acho que também devemos referir isso, mas se calhar começar por alguns pontos. O primeiro, eu diria que a automação de tarefas é a parte mais visível, não é? Portanto, o facto de estarmos numa reunião e termos algo a tirar notas por nós, não é? A procura de itens, portanto, aquele avanço criativo, portanto, a automação de tarefas acho que tem uma implicação muito grande. A análise de dados, eu acho que essa foi, eu diria, ou a análise de dados avançada, eu acho que essa foi a primeira atividade mais visível da inteligência artificial, a capacidade sobre-humana, não é? Obviamente, de fazer uma análise instantânea de dados em quantidade enorme de dados e sugerir tendências, sugerir modos de seguir em frente, portanto, claramente isso está a mudar a forma como uma empresa opera. O serviço a cliente, eu acho que também é uma parte muito visível, com os chatbots, com a sugestão, como nós vemos até nos serviços de streaming, de músicas a seguir, etc. Portanto, ter uma experiência de cliente, e isso toca-me particularmente do ponto de vista de marketing, cada vez mais otimizada. Do ponto de vista de recursos humanos, o facto de conseguirmos fazer screening de CVs, fazer um onboarding completamente... eu acho que só essa pergunta dava de facto aqui para estes 40 minutos de conversa, ou 30 minutos de conversa, mas do ponto de vista da empresa, se calhar realce isso. Do ponto de vista do indivíduo ou do cidadão, diria que a ligação à empresa também está muito diferente, né? Portanto, os chatbots, o reconhecimento facial, que é algo que também já está muito visível já há alguns anos e que reconhecemos, e que é a inteligência artificial generativa também. O facto de termos... há vários exemplos também do ponto de vista de setor, a medicina, por exemplo, a forma como é feito os diagnósticos hoje em dia, na forma como aprendemos. Portanto, resumindo, e já me estou a alongar um bocadinho, resumindo, eu diria que na empresa estamos a tornar-nos mais produtivos, mais eficientes, mais cost-effective e mais data-driven, cada vez mais olhamos para os dados e tomamos decisões. Do ponto de vista do indivíduo ou do cidadão, estamos mais produtivos, mais eficientes, e temos este copiloto, que eu gostava depois de falar um bocadinho mais tarde, que nos ajuda, de facto, a focarmos naquilo que interessa, que é a estratégia e a criatividade. Fica prometido, já falamos com o piloto. Ricardo, de uma perspectiva corporativa das empresas, como é que classificas esta explosão que houve no interesse em relação à inteligência artificial, a estes modelos e também digamos assim, no acesso que hoje em dia, eu penso que uma das coisas que foi significativamente diferente foi esta possibilidade de qualquer pessoa poder interagir com estes modelos, não é? Que é uma coisa, porque os modelos já existiam, na verdade,
podiam ser melhores ou piores, mas a interface fez uma enorme diferença. Como é que vês isto, esta alteração de paradigma, digamos assim? Sim, obrigado. E já me roubaste metade da resposta. Diz polémica. Agora, mais a sério. Eu acho que sim. Eu acho que pela primeira vez nós encontramos uma solução que desde os anos 50, 60 que existe inteligência artificial e que começaram a aparecer estes meios, foi sempre uma coisa muito restrita a um conjunto muito pequeno de pessoas. Muito geeks, muito pessoas que não eram do mainstream. E acho que pela primeira vez, e nesse aspecto o OpenAI teve essa grande inovação, que foi conseguir transpor aquilo que era restrito a alguns para a pessoa comum. E por pessoa comum, digo qualquer pessoa no dia-a-dia, as pessoas conseguiram imaginar que, de facto, eu vou conseguir tirar proveito para isso no meu trabalho, mas também em casa, se eu quiser uma receita de um prato, eu posso pedir a este assistente que me dê isso com qualidade e com fiabilidade. E eu acho que essa diferença de termos conseguido chegar à pessoa comum que consegue ver isso no dia-a-dia tem o mesmo impacto que teve, por exemplo, os tablets e os computadores também andavam muito restritos a algumas pessoas. Quando elas passaram a ser utilizadas pelo consumidor, abrangeu e foi a explosão. E as pessoas conseguem então ver se isto me dá vantagens a nível pessoal, também conseguirá trazer isso para as empresas. Eu acho que esse foi o grande salto, assim, grosso modo, que trouxe isto. E as organizações que souberem deixar isto entrar pelas organizações adentro, vão tirar proveito. Sabemos que há sempre algumas que não o vão fazer, por diversas razões, algumas com legítimas restrições de segurança, daquilo que for, outras não tanto, apenas por casmurrice, mas eu acho que essas que conseguirem vão tirar, de facto, um aumento da produtividade. Não vai, nos próximos tempos, também ser aquilo que toda a gente espera, que não vai mudar o mundo em 2 anos, mas vai fazer alterações substanciais na forma como nós interagimos com os dados, com a informação, com o conteúdo que está disponível. E vai mudar muitos negócios, vai mudar os negócios das pesquisas e tudo isso, vai ter impactos substanciais vai desromper muitos negócios. Aqui é que se aplica aquela lei da Mara, não é? Que diz que nós tendemos a subestimar os impactos a longo prazo e a sobreestimar os impactos a curto prazo. Não é? Eu penso que é uma situação típica desta lei, digamos assim. Luís, trabalhas com uma empresa de advogados, portanto, estando a falar deste tipo de tecnologia, a pergunta óbvia é, numa obra, a obra final pertence ao utilizador, ao modelo, ou seja, a empresa construiu um modelo, ou às pessoas que estão por trás de todos os dados que este modelo foi capaz de processar? Obrigado, Fernando, pela questão e obrigado pelo convite para estar aqui. Eu acho que essa pergunta tem, se calhar, duas vertentes de abordagem. Uma primeira que tem que ver com os dados que são utilizados para a construção destes modelos, ou seja, de facto, para a IA generativa, utiliza-se texto, utilizam-se imagens, utilizam-se vídeos e muitos deles são obras protegidas por direito de autor, por outros tipos de propriedade intelectual. E, portanto, a primeira questão é de saber se essas obras podem ser utilizadas livremente pelas empresas que utilizam estes modelos, se essa utilização é livre ou se ela deve carecer da autorização dos respectivos titulares. Sendo lícita essa utilização, se ela pode obrigar ou deve obrigar a uma certa transparência das empresas relativamente à utilização das obras que são incluídas no dataset. E, de facto, a União Europeia, neste momento, que está prestes a aprovar o Regulamento sobre a Inteligência Artificial, o AI Act, neste momento prevê, o último texto disponível, exige uma obrigação ou estabelece uma obrigação de transparência sobre a utilização de obras protegidas. Mas é uma obrigação um bocadinho vaga, não é pormenorizada, é uma obrigação genérica. Sendo certo que as alternativas seriam
obrigar estas empresas a remunerar os autores ou os titulares desses direitos. Essa é uma, digamos, é uma das questões, é saber o que fazer relativamente às obras que vão integrar os grandes modelos de linguagem, ou em geral os modelos fundacionais. Outra questão é de saber se as obras que são geradas através de inteligência artificial podem ou não ser protegidas elas próprias por certo tipo de direitos. Ou seja, quem é que seria o detentor desses direitos? Se deveria ser quem está por trás dos modelos, quem os utiliza, ou se essas obras sequer devem ser protegidas. E, portanto, há a questão mais política de saber qual é a melhor solução e há a questão técnica e prática de saber se hoje essas obras são protegidas. Hoje, tendencialmente, a resposta é negativa, porque os direitos, fundamentalmente direitos de propriedade intelectual, estão muito associados a uma criação humana. Estão muito associados à personalidade do seu criador, sejam essas obras literárias ou artísticas, elas estão... A sua proteção depende desse esforço e da criatividade humana. Portanto, esta proteção não está pensada, de facto, para aquelas obras que têm uma componente muito forte de inteligência artificial. Como é que as coisas vão ser no futuro? Não sei, mas eu pessoalmente acho que deveria pensar-se em alguma proteção para quem utiliza profissionalmente estes sistemas. Se pensarmos em textos gerados por inteligência artificial, se pensarmos em imagens, em vídeos, em filmes, seria um incentivo à criação, até mesmo patentes, seria um incentivo à criação, o alargamento da proteção também a este tipo de obras. E a tua opinião em relação à questão dos direitos de autor das obras que são utilizadas pelos modelos e por aí? Qual é que é? Eu acho que talvez fosse positivo criar um sistema um pouco parecido com aquilo que existe neste momento para o streaming. Ou seja, provavelmente com organizações de gestão coletiva dos direitos, essas organizações serem capazes, de alguma maneira, de cobrar alguma remuneração que pudesse reverter a favor dos autores cujas obras são utilizadas. Acho que esse modelo seria o ideal. Obrigado, Luís. Bom, Fernando, quando nós começamos a falar disto, em particular nos últimos tempos, começamos logo a pensar em robôs que nos vêm roubar o trabalho e eventualmente até exterminar e essas coisas assim. Tu és um tecno-otimista ou um tecno-pessimista? Como é que tu vês esta questão e, digamos assim, em que forma é que pode beneficiar os seres humanos? Obrigado, Fernando, obrigado pelo convite e boa tarde a todos. É, de facto, uma questão que nós pensamos, quer queiramos, quer não. E embora se desconheça ainda muita coisa, estamos numa revolução tecnológica social nova, embora tenhamos muitas histórias recentes também de impactos brutais e revolucionários da tecnologia, nós, olhando para a inteligência artificial, devemos constatar que as pessoas continuam no princípio e no final da cadeia de valor e no meio dela toda. Quer dizer, hoje em dia, no final do dia, alguém é responsável pelo que corre bem e pelo que corre mal, pelos lucros e pelos prejuízos. E, de facto, isso penso que vai continuar a ser assim, porque nós estamos ainda muito, muito longe dos robôs com vontade própria e autoconscientes. Aliás, nós estamos a assistir neste momento a algo pela primeira vez na história da humanidade, que não damos muita atenção porque não estamos habituados, que é a separação entre consciência e inteligência. O mais alto nível de inteligência sempre foi pressuposto nosso, que era dos seres humanos, e da autoconsciência também, pois sabe-se que há vários animais que têm algum grau, pelo menos, de autoconsciência e de inteligência também. Ora, com a inteligência artificial dá-se aqui uma separação. A inteligência artificial, de facto, seja representação ou não da inteligência humana, seguramente é extensão da inteligência humana, a inteligência artificial, mas separa-se da consciência. Não há progresso praticamente nenhum na consciência artificial, mas há este progresso imenso na inteligência artificial. O que, para compreendermos a mudança, não melhora as coisas, porque os telemóveis também não são autoconscientes, os carros também não, as armas também não, e mudaram o mundo. E tudo isto tem mudado o mundo. Por isso, neste quadro,
lembro-me o que McLuhan há muitos anos escreveu, nós vamos para o futuro de costas, olhando pelo espelho retrovisor. A única coisa que nós podemos saber é o que é que aconteceu. E, portanto, são os estereótipos, o conhecimento que temos do passado e faz a coisas genuinamente novas, são, sobretudo, intuições inconscientes. Intuições inconscientes. Eu penso que, neste momento, os dois grandes arquétipos inconscientes que governam a absorção da tecnologia são os que tu estavas a referir, Fernando. É a caixa de Pandora. A caixa de Pandora, nós não sabemos o que isto é, não sabemos o que é que vai ser, e as pessoas têm uma predisposição inconsciente para utilizarem este arquétipo para darem um sentido, e o arquétipo contrário, que é o arquétipo do progresso, que a humanidade sempre progride. A tecnologia é progresso, a tecnologia é o paraíso, a tecnologia vai levar à imortalidade, que aliás ouvimos agora falar por todo lado destes aspectos, que é o sentido mais profundo, evidentemente, da tecnologia. Dito isto, o que nós estamos agora a assistir, e se podemos aprender alguma coisa com as revoluções passadas, é que há aqui vários tipos de impactos. Primeiro, começa a haver uma substituição, em termos de produtividade, de profissionais que no seu dia-a-dia, e também empresas, embora isso seja possivelmente mais lento e complicado, conseguem absorver as aplicações do desenvolvimento da inteligência artificial para fazerem o que já estão a fazer melhor. Não é? E isto pode levar a maior desigualdade, por exemplo, porque os mais preparados fazem isso mais depressa e distanciam-se ainda mais. Portanto, é a velha ou recente ideia de que há muitas profissões que não vão acabar, mas dentro dessas profissões, os profissionais que estão a terem partido daí, da inteligência artificial, vão acabar. Não é? Depois, os dois grandes tipos de impacto, e calmo já, que podemos ver o impacto, que já aqui foi falado várias vezes, da automatização, não é? A automatização não só de insights e de análise, mas também de decisões que possam ser previstas e antecipadas e automatizar esses processos, aumentando muito a produtividade. Esse será algum tipo de impacto. O outro, o de aumentar o posto de trabalho, de fornecer insights, análises, decisões possíveis e apelando à capacidade de judgment, não tem uma tradução fácil para português, de ponderação, de decisão da pessoa. Portanto, a automatização, eu diria, e o aumentar são muito relevantes, mas perde aqui uma parte do problema. É que isto é aplicado ao que já existe, ao que já está a funcionar. Não é mau, mas não resolve a história toda. Porque o grande desafio é os desenvolvimentos da inteligência artificial afetarem diretamente a estratégia das organizações, das empresas, das entidades. Se afetam os serviços que oferecemos, se afetam a área geográfica onde atuamos, se afetam os objetivos que temos, se afetam o trade-off entre qualidade, diferenciação, velocidade, etc., alteram a estratégia, mudam aquilo que estamos a fazer. Claro que depois disso também têm que acelerar e facilitar a implementação dessa nova estratégia. Portanto, temos aqui dois níveis de desafio. E calando, a mim parece-me que hoje em dia, um dos grandes desafios da inteligência artificial para as organizações e para as empresas, é claro, como aqui já foi dito, é óbvio, as condições a estratégia de dados, os dados capazes de serem trabalhados por alto poder computacional, não é? Os algoritmos, que está relacionado também com o know-how da atividade. O know-how da atividade, perceber os mercados, a concorrência, etc., tem que estar lá. E depois disso, fala-se menos, mas é absolutamente vital a capacidade de liderança e de transformação, de mudança da cultura da organização. Porque, e calando-me já, terminava como iniciei, as pessoas continuam no início e no fim das cadeias de valor, além de estarem também por todo lado. Qual é o arquétipo que tu preferes? Seguramente a tecnologia como progresso. Sim, seguramente. Senhor. Não é fácil, nunca foi fácil, mas a nossa história também mostra isso. Exatamente. Claro. Patrícia, agora a propósito disto, no futuro do marketing, como é que vai ser? Não vamos precisar de pessoal para trabalhar no marketing? Vamos precisar de funções diferentes? Vamos ter menos pessoas a trabalhar nessas áreas? Porque há uma coisa aqui que eu acho que é interessante. Eu lembro-me, nós temos permanentemente sido surpreendidos pela inteligência artificial. Lembro quando foi do Deep Blue, do xadrez, ninguém imaginava na altura que aquilo ganhasse um grande mestre, como ganhou a Kasparov. Agora, nós pensamos, isto são as atividades manuais que vão ser substituídas, no fim, os criativos são aqueles que provavelmente estão em uma situação mais apertada com estes novos desenvolvimentos. Como é que tu vês no futuro o marketing?
Eu concordo em absoluto com o que o Fernando disse e também sou otimista. O que eu vejo para os profissionais de marketing é que vai exigir uma adaptação, naturalmente. E eu já noto no meu dia-a-dia, ou seja, se o profissional de marketing, tentando simplificar ao máximo, diria que tem que fazer, obviamente, relatórios, fazer a parte estratégica da campanha, tem que criar o copy, tem que criar a imagem. E introduzindo um bocadinho aquilo que dizia há pouco sobre eu vejo isto um bocadinho como copiloto. Eu estava a ouvir o Fernando e estava a dizer, de facto, é isto. Ou seja, eu tenho um avanço, a palavra avanço eu acho que não traduz. Eu tenho um head start grande se tiver, de facto, uma tecnologia que me ajude a analisar todos os dados e dar-me já os insights, a criar, se calhar uma parte do conteúdo, copy de uma campanha, e eu afino. E aqui, utilizando também um bocadinho o que o Luís disse, somos nós que depois acabamos por estar no início e no fim. Portanto, eu, como profissional de marketing, estou entusiasmada. Estou-me a rir porque cada vez que falamos sobre isso, os meus colegas dizem logo, quando é que vem? Quando é que vem? Alguns colegas já têm, há alguma tecnologia que os ajuda imenso a fazer apresentações, a fazer relatórios. Eu acho que um profissional de marketing é cada vez mais um financeiro, cada vez mais um data scientist, é cada vez mais um tecnologista no sentido, né, que cada vez mais aquilo que é o chamado Martech, do Marketing Technology, cada vez mais temos que perceber mais tecnologia. Obviamente também temos que perceber as nossas personas e todos esses conceitos, mas eu acho que o scope tem vindo a mudar e eu acho que a tecnologia vai ajudar isso. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, eu acho que não estou preocupada relativamente ao número de profissionais que vão ser afetados. Eu acho que o profissional vai ter que necessariamente se ajustar, como se tem vindo a ajustar, porque eu acho que a profissão também já não era o que era, não é? Certo. E, portanto, sou otimista nesse sentido também. Uhum. Ricardo, os profissionais têm que se ajustar, nós temos que nos ajustar. E em relação às empresas, tu há pouco começaste por aflorar a questão das empresas, da importância que isto vai ter no desenvolvimento, na estratégia futura das empresas. Como é que vês isso? E até também em termos de responsabilidade que empresas têm, nomeadamente as empresas que desenvolvem este tipo de sistemas, com os dados que utilizam toda a gente. Como é que vês no futuro este tema no contexto das organizações? Sim, nós estamos a atravessar uma fase relativamente nova, mas que tem algumas coisas que nós já vivemos um bocadinho no passado. Eu faço às vezes o paralelo entre isto agora que estamos a falar dos Large Language Models com aquilo que nós chamávamos o Big Data. O Big Data era aquele chavão que toda a gente tinha que ter a questão do Big Data, mas o valor estaria sempre no Small Data. E hoje em dia todos nós percebemos isso, e principalmente nós que trabalhamos na área de Analytics, onde o valor está aí, e eu acho que com isto também temos o mesmo. Temos aqueles grandes modelos gigantes com não sei quantos trilhões de pontos de contacto, mas depois na prática essas ferramentas vão ajudar a generalidade do público em coisas genéricas. Quando nós vamos para as organizações, há duas questões que são fundamentais de nós encararmos daqui para a frente, que é, em primeiro lugar, esses modelos não estão treinados para a informação específica daquela empresa, vão dar informação que não é, às vezes, relevante, e, portanto, é preciso ir para os Small Language Models treinados, adaptados, com fine-tune, daquilo que seja, especificamente para áreas de negócio. Agora, com a questão também dos multi-agentes, também é algo que vai haver coisas muito específicas dentro de cada uma das organizações. Vai haver um agente para desempenhar umas determinadas tarefas, para criar umas imagens, outro para avaliar o sentimento de um tweet, outro para... E depois tem que haver algum nível de orquestração que consiga controlar tudo isto e gerar esse valor. E, portanto, as organizações têm que começar a sair também deste espectro daquilo... Vai haver uma solução que governa tudo, para começar depois a interiorizar que vai haver coisas específicas para resolver temas específicos, como sempre houve para tudo no passado. E eu acho que esta revolução não vai ser diferente nesse aspecto, porque eu acho que as empresas vão ter que olhar para aquilo que têm, treinar, na prática como se treinam pessoas. Os modelos também têm que ser treinados a aprender. A pessoa pode vir com uma formação fantástica em marketing, por exemplo, mas depois, se chegar a uma organização que tem especificidades do ponto de vista de marketing, essa pessoa vai ter que ser treinada ali. Portanto,
E esse é o trabalho que as empresas também ainda vão ter que fazer, para além só de adotar aqui uma tecnologia que vem resolver toda a... Mas, Ricardo, então diz-me uma coisa, estou a concluir bem das tuas palavras que os dados das organizações são ainda mais estratégicos neste contexto, são ainda mais importantes, não é? Temos de ser ainda mais ciosos e cuidadosos com os dados que é o desafio principal para que nós consigamos ter alguma coisa que seja altamente produtiva e altamente relacionada com aquilo que nós pretendemos. Eu não sei, provavelmente todos já experimentaram ter aquelas sessões de ficar irritados com o ChatGPT ou com o Bard ou aquilo que for, porque aquilo não está a entender nada daquilo que nós queremos. Estamos ali numa conversa e ao fim de um tempo desistimos e vamos fazer outra pergunta no outro lado qualquer. Porquê? Porque há um exemplo, por acaso, aqui que eu vi nos vídeos de alguém que está aqui, da Cloudera, que eu achei muito interessante e é ilustrativo. Nós fazemos uma pergunta a um modelo. O que é iceberg? E o ChatGPT vai responder que é um bocado de gelo, não sei o quê. Mas, por exemplo, no caso da Cloudera, para eles, o que lhes é relevante quando eu estou a trabalhar na Cloudera é ter o Apache Iceberg. Isso é que é relevante para o meu negócio. E então, por exemplo, agora também já existem as tecnologias relacionadas com o RAG, que é a Retrieval Augmented Generation, peço desculpa, que o que fazem é que os modelos são aumentados com bases de dados de informação de contexto. E então é preciso que este contexto exista, seja por forma de treinarmos mais absolutamente, seja sob a forma de agentes. Portanto, essa parte e os dados que lá estão são críticos, porque os dados que estão na Microsoft são diferentes dos dados que estão na Click, que são diferentes dos dados que estão na Abreu e que são diferentes dos dados que estão nestas empresas todas. E isso é que vai dar o contexto certo para o valor que é gerado. E não é o treino. Estávamos a falar, quando falámos a primeira vez sobre esta sessão, é a questão de que já não vai voltar a haver oportunidade e a janela de oportunidade para outras empresas fazerem o que a OpenAI fez. A OpenAI teve a oportunidade brutal de conseguir treinar-se com toda a informação que estava disponível na internet e ninguém se apercebeu muito bem de que isso estava a passar. Eles e outros modelos que aí estão. Com estas restrições que vão começar a aparecer agora, não vai haver oportunidade de fazer um treino tão grande como aquele que aconteceu. E, portanto, aquele vai ter um fim ao fim de uns tempos, porque depois vai ficar desatualizado e já não vai conseguir ter esse treino. Portanto, vamos ter que nos voltar, repetindo aquilo que disse no início, small é onde está o valor, portanto, o concentrado e nas tarefas mais específicas. Luís, já falámos há pouco que a União Europeia está a resolver todo o problema, toda a arquitetura legislativa e regulamentar sobre isto. Mas a minha pergunta é ligeiramente diferente daquela que nós tínhamos acordado. Vamos lá ver, a Europa faz parte, obviamente, do mundo. E no mundo há outros grandes players, como os Estados Unidos, a China, para falar daqueles grandes players, são a grande concorrência à União Europeia. Faz sentido a União Europeia criar regulamentação muito restritiva em relação à utilização destes modelos, quando os outros grandes players promovem, digamos assim, o desenvolvimento da área de forma até muito agressiva e muito entusiástica? Porque às vezes fico com a ideia que os americanos fazem, os chineses utilizam para controlar a população e os europeus ficam a pensar em todas as coisas catastróficas que podem acontecer a partir daqui, não é? Não sei, o que é que tu achas? Excelente pergunta essa é uma questão que está a ser muito discutida hoje em dia. Aliás, há uma académica finlandesa ou americana, a Anu Bradford, que acabou de editar um livro que eu recomendo, que se chama Digital Empires, que faz essa análise precisamente da abordagem regulatória destes três grandes blocos. Ou seja, de um lado os Estados Unidos, que tem uma abordagem fundamental, que se caracteriza fundamentalmente pelo deixar fazer, o que significa, no fundo, criar um ambiente de inovação. Claro que também tem que ver com financiamento, não é mais fácil e tudo mais, mas com o ambiente cultural que existe nos Estados Unidos e que, de facto, facilita a criação, o desenvolvimento e, de facto, as Big Tech são, na sua grande maioria, americanas, e as que não são americanas são chinesas. E, portanto, temos esta abordagem regulatória que é, precisamente, em princípio, não regular
e neste momento começa-se a pensar em regular, mas nunca a um nível transversal, nunca a um nível global, mas sim atacar este ou aquele problema. Obviamente a abordagem chinesa é completamente diferente, muito ligada ao controle da informação, ligada ao incentivo também das empresas para a criação de valor, mas sempre dentro de uma lógica de grande direção centralizada. Mas a verdade é que eles têm grandes empresas tecnológicas com uma dimensão muito próxima das americanas e não há nenhuma Big Tech europeia, como sabemos, nem estamos em vias de a criar. Portanto, isso leva-nos a perguntar, afinal de contas, se queremos ser campeões da regulação, para quê? Ou se queremos também incentivar a inovação. A minha resposta aqui não é unívoca. Ou seja, eu acho que, por um lado, a existência de regras claras e, portanto, de um ambiente regulatório seguro é favorável à inovação. Agora, a inovação não nasce por decreto. Não depende apenas do tipo de regulação que existe, depende da mentalidade de risco e, de facto, na Europa nós não temos a mentalidade de risco que existe nos Estados Unidos. Depende também das oportunidades de financiamento, também não temos o mesmo grau e capacidade de financiamento que existe nos Estados Unidos, mas depois depende também de um equilíbrio que é necessário encontrar entre uma perspectiva que é da União Europeia, que é da regulação de toda a área digital e, em particular, da inteligência artificial, em função do humano, em função da pessoa, portanto, centrada, no fundo, em direitos, nos direitos fundamentais das pessoas. Um equilíbrio entre esse tipo de regulação, por um lado, e a criação de um ambiente também de experimentação, de fomentar a criação de empresas novas, de startups, de experimentação de novos modelos. E, portanto, este equilíbrio é muito difícil. E, de facto, a União Europeia, neste momento, está também, porventura, preocupada com o poder que é enorme das grandes empresas tecnológicas, que, de facto, são americanas e chinesas, e, portanto, está a tentar, através de diferentes vias, do regulamento, futuro regulamento sobre a inteligência artificial, o regulamento sobre mercados digitais, o regulamento sobre serviços digitais e vários outros. Está a tentar controlar, de alguma maneira, o poder dessas grandes plataformas e está a tentar que o desenvolvimento, a investigação, o desenvolvimento e a aplicação destes modelos e destes serviços e destes sistemas não afete os direitos das pessoas. Se vai conseguir fazer isso é outra coisa, até porque, como a evolução tecnológica e a adoção destes sistemas está a ser muito rápida, o risco de se tornar obsoleto uma abordagem muito holística e muito global é grande. Obrigado, Luís. Fernando, última pergunta. Quando começaram a aparecer aqueles motores de busca, como o Google, o Bing, não é? Que agora voltou à ribalta, foi trazido dentre os mortos e agora está outra vez. E o Google, houve muita gente, e ainda há muita gente que pensa que externalizar determinadas capacidades por parte dos humanos nos torna mais estúpidos. Nessa perspectiva, com isto agora, vamos ficar muito mais estúpidos muito rapidamente. Qual é que é a tua opinião sobre isto? Pois, eu não sei, porque, por exemplo, e para responder muito diretamente a essa pergunta com exemplo, um dos impactos que poderá acontecer é todos nós escrevermos mais escrevendo menos, que é uma coisa com os telemóveis, falamos mais, falando menos face a face, ou com os automóveis, passamos todos a andar muito mais sentados, não é? E, portanto, com a inteligência artificial também vamos escrever mais escrevendo menos, mas o que escrevemos mais vai ter, ou continuar a ter leitores, e o que vai estar escrito vai estar melhor escrito. E ler coisas bem escritas desenvolve o raciocínio, a racionalidade, a capacidade analítica. Por aí poderá ser um impacto interessante, Mas, em termos de efeitos, os impactos, me parece, o nome do jogo é adaptação, já aqui foi referido, adaptação para primeiro garantir que sobrevivemos e depois, se percebermos bem as coisas, tivemos a oportunidade para prosperar, para ir mais longe, para crescermos, etc. Tentando sempre fazer mais com menos, criar valor, inovar. Agora, há de facto muitos efeitos que este tipo de novas tecnologias podem ter. Nós podemos olhar apenas para os smartphones. Aliás, olha para a nossa vida hoje em dia,
As cidades e os carros é um efeito direto de 2 séculos de revolução industrial, não é? Mas os telemóveis, por exemplo, os telemóveis com a internet, os smartphones, sabemos hoje que estão ligados à desvalorização do planeamento, estão ligados à subida geral da emocionalidade, da instantaneidade, da intuição, ao acelerar dos ambientes de conflito, à subida dos extremismos e dos populismos. Porque é o próprio ambiente de milhares de estímulos que não permite que as pessoas ponderem muito e a emocionalidade vem ao de cima. É como ir ao estádio de futebol, não é? É como ir ao Todos estádio nós de somos futebol. estúpidos no Passamos estádio o de dia futebol, num não é? estádio de futebol, com os tambores a bater. Portanto, mas isso ao mesmo tempo vai alterando estruturas de atenção e de percepção das pessoas, o que quer dizer que, em geral, nós também somos capazes, e sobretudo as gerações mais novas, de raciocinarem mais rápido, de irem mais depressa ao que faz relevante, de serem mais intuitivos. A mim dá-me a ideia que nestes efeitos, eu vejo a inteligência artificial, para já, com a possibilidade de ter impactos positivos muito interessantes, porque a questão dos modelos generativos e nós sermos inundados por uma realidade crescentemente criada por nós, mas com N regras, porque de facto o que é que viesse os textos do ChatGPT e do Bard e tudo isso e as imagens, há um certo nível de qualidade que é sempre garantido, que de facto se nós formos rodeados por aquilo, o grande desafio vai ser a capacidade de estruturação, a capacidade de ir ao essencial, do que pesa e que não pesa. Isso é que vai ser mais treinado. Ora, isso em geral sobe a educação e sobe as qualificações das pessoas. Não estou a dizer que vai ser assim, não é? Mas era um dos impactos que eu estava a ver. Aliás, toda a história à volta do prompt engineering tem já a ver com isto. Tem já a ver com essa capacidade de saber o que faz a diferença e o que não faz. Por isso é que me parece, uma das consequências vai ser a subida da procura por capacidade de liderança, por capacidade de mudança, por capacidade de decisão. Há muitas decisões que vão ser automatizadas, certo, mas não são as mais relevantes. E mesmo sendo, chega um momento em que o sistema propõe isto e aquilo, mas tem que haver uma pessoa a ratificar ou não ratificar. Portanto, alguns destes impactos, claro que não antecipados, também não acontecer. Quer dizer, nós hoje em dia, por exemplo, e com isto me calma, mas um exemplo muito simples, se olharmos para as nossas mãos, as nossas unhas, não é? As nossas unhas aqui há centenas de milhares de anos eram completamente diferentes. Regrediram porque inventámos as facas e deixámos de precisar de... Aliás, o português é muito interessante, agarrar, é de garra. As unhas regridem, portanto, o que é que nós não precisaremos com a inteligência artificial para não ser treinada e para baixar, não é? Sim, de escrever e de produzir, mas vamos ser solicitados a focar mais a atenção e o que faz a diferença, não é? Sim, também há um tema ou seja, continua a ser difícil utilizar bem estes modelos, como era difícil utilizar bem a busca quando nós não fazemos ideia nenhuma do que é que estamos à procura ou do que é que queremos, não é? Portanto, essa capacidade de avaliar aquilo que é produzido por estes modelos e por aí, provavelmente será ainda mais, Fará cada vez mais relevante. Eu não sei se algum dos meus convidados quer acrescentar alguma coisa, discordar com alguma coisa que foi dita. Só aqui um pequeno pormenor em relação à questão do escrever melhor. Aquilo que me preocupa em relação a isso, e concordando a 100%, é a capacidade de sumarização que se traz daquilo e que nós chegarmos e dizermos agora sumariza-me este livro. E essa é a parte que me preocupa nesse processo. Aí pode-se perder muito. Perde-se... Às vezes eu sou normalmente um slow thinker. Eu gosto do meu tempo, maturar. Não sou muito bom naqueles ambientes em que se exige que as pessoas andem sempre em cima do acontecimento. E esse tipo de coisas eu prefiro ler o livro do que às vezes ler o sumário. Portanto, no sumário perde-se todas as nuances e todas as coisas. Portanto, às vezes, esse é o risco desse ponto. Depende do que é que sem dúvida. Bom, muito obrigado pela vossa atenção. Espero que não tenham dado o tempo como mal emprego. Eu, pessoalmente, aprendi muito e foi um prazer estar aqui convosco. E pronto, ficamos por aqui.